Senhor Presidente, Senhores Ministros, Senhores Secretários de Estado, Senhoras e Senhores Deputados, neste debate que tivemos nesta tarde são as escolhas que estão em cima da mesa. Os projetos para o país que as diversas bancadas, aquelas que apoiam o Governo, as bancadas da oposição, têm para apresentar ao país. É certo que os moinhos de vento que faziam o Sr. Ministro da Economia girar na sua intervenção inicial não trazem nenhum amor às bancadas da maioria, percebemos isso já há muitos meses. Mas o que é claro hoje, e acho que isso não pode passar à margem da intervenção final do Sr. Ministro Miguel Macedo, o que é claro hoje é que o Governo já não tem um apoio real, porque não tem projeto. E por isso esta maioria não lhe reconhece nenhum projeto. O que nós assistimos na sexta-feira passada, na conferência de imprensa do Sr. Ministro Vítor Gaspar, foi a quebra de qualquer promessa que pudesse existir para o país, mas a quebra também do elo de confiança desta maioria para com o Governo e até para o Sr. Ministro Vítor Gaspar. Vejamos aquela que foi a reunião de urgência, um Conselho de Estado alargado que esse Primeiro-Ministro Sombra veio cá fazer à Assembleia com as bancadas que sustentam a maioria. Mas percebemos bem nos dias que correm, até pela forma como as bancadas da maioria intervêm nesta Assembleia, que não há aqui qualquer ideia, qualquer esperança que lhes tenha sido vendida ou que tenham até interiorizado. Nem a maioria acredita neste Governo, nem a maioria acredita neste caminho. Exatamente. E isso é bastante perceptível. É curioso como o discurso sobre o desemprego aparece quase como um jogo de sombras nas intervenções da maioria, mas esse é o grande flagelo do país. E vejamos o que é que o Governo tem a apresentar para o país. O que é que o Sr. Ministro do Emprego ou do Desemprego tem para apresentar para o país? O que é que estes deputados e estas deputadas da maioria têm para apresentar àqueles que os elegeram? A maior taxa de desemprego alguma vez conhecida no Portugal Democrático. 19% de desemprego no final deste ano. Ora, este é a fatura da vossa governação que estão a passar ao país. E o que é estranho é como é que, percebendo, e eu creio que os deputados e as deputadas da maioria percebem bem, que este caminho não tem saída e que será sempre para afundar o país, continuam a insistir que este Governo tem salvação. Isso é que é incompreensível. Vejamos quem é que serve este Governo, que soluções é que este Governo tem apresentado e a quem é que elas estão a servir. Não é com certeza aos desempregados, porque cada vez há mais desempregados, cada vez há menos emprego. Não é às famílias, que cada vez mais se veem endividadas e incapazes de sair da situação que este Governo está a tirar. Não é à economia, às pequenas e médias empresas que eram o grande amor do PSD, porque essas são falências aos milhares a cada dia que passa. Não é a ideia de que haja saída pelo crescimento. Porque este Governo o que fez foi trazer recessão e não qualquer ideia de crescimento. Não é aos idosos que eram o amor do CDS, que agora são confrontados diariamente entre comprar medicamentos ou comprar alimentos. Não é aos estudantes que se veem arredados das universidades porque não conseguem pagar as propinas que não param de aumentar. Ora, se não é às pessoas, se não é às famílias, se não é à economia, a quem é que este Governo está a servir? E a resposta, curiosamente, até esteve nas palavras do Sr. Ministro da Economia. Dizia-nos ele, há pouco, tentando levantar fantasmas contra a oposição, contra o Bloco de Esquerda em particular, dizia ele, a renegociação da dívida nunca, jamais. Esqueçam o que eu escrevi no meu livro, isso nunca. Bem, esqueçam tudo o que eu escrevi. A renegociação não pode acontecer, mas porquê? E ouçamos também novamente as palavras do Sr. Ministro. A renegociação não pode acontecer porque isso é o colapso financeiro. Ora, quando a austeridade está a ser o colapso social do país, a grande preocupação do Sr. Ministro é a renegociação nunca, porque isso é o colapso financeiro. O colapso social, isso é aceitável, desde que não se mexa nos bancos, desde que não se mexa nos acionistas dos bancos, desde que não se digam aos especuladores que assumam as suas responsabilidades e desde que não se coloque em causa nunca aqueles que foram os ganhos abusivos dos especuladores. Ora, quem escolhe os bancos, quem escolhe os especuladores, quem escolhe os agiotas em nome
da destruição do país, mostra bem quem é que está a servir. E desta bancada nós não temos quaisquer dúvidas. Este Governo não está do lado das pessoas, não está do lado do país. Ora, se este Governo está contra o país, só tem uma saída. A sua saída do Governo, a sua demissão. Disse.